Bom dia. Eu trouxe esse caso aqui, é um caso que me gerou dúvida quanto à conduta terapêutica e eu queria aqui discutir um pouco com vocês. Foi um caso interessante para mim porque eu tinha acabado de dar aula de pré-operatório quando coincidentemente esse paciente surgiu na semana logo após a aula. JERS, 63 anos, branco, divorciado, na lista de sistema, natural de Campinas. O paciente era acompanhado no ambulatório de isquemia desde 2009, devido ao surgimento de precordialgia aos médios esforços. Na primeira consulta foi optado por prescrever AS, nalapril, propranolol e simvastatina, visto que foi considerado que essa dor era atípica. Para diagnóstico foi solicitada a cintilografia e o ecocardiograma. No retorno, esse paciente não tinha realizado os exames, não sei por que esse paciente ele se disse aderente às medicações, mas nunca fazia os exames que a gente propunha. Então, ele não fez os exames, mas referia uma boa aderência às medicações com relativa melhora do quadro anginoso, agora com dor apenas aos grandes esforços. O paciente era portador de hipertensão arterial sistêmica e dislipidemia, com níveis de LDL, pressão arterial e frequência cardíaca sempre na meta para os pacientes portadores de coronariopatia isquêmica. A pressão na primeira consulta era de 12/8, na segunda consulta 13/8. A frequência cardíaca de 60, de 68, o LDL um pouquinho acima do limite 74, mas na segunda consulta já em 68. O exame físico nada digo de nota. Esse é o eletro basal do paciente. Era um eletro que chamava a atenção, ele tinha um supra-DST mantido aqui na parede lateral alta, uma onda Q já na parede inferior, aqui nas derivações correspondentes à parede inferior, e um distúrbio grave da repolarização, principalmente aqui em D3. Então era um eletro bastante alterado, mas visto que o paciente vinha compensado, inclusive ele relatava melhora da dor. No começo de 2011, esse paciente voltou ao ambulatório, ele passou mais de ano sem vir, perdeu consultas. Ele relatava ainda com um pouco de precordialgia ainda os grandes esforços. Nunca houve piora dessa precordialgia. Porém, na consulta de maio, ele vinha solicitando uma avaliação pré-operatória devido ao diagnóstico de CA de próstata. Talvez esse foi o maior motivo para ele ter procurado a cardiologia novamente. Nada. Ele está há 2 anos com a gente e não tem um ecocardiograma ainda no prontuário. Na verdade, ele em 2 anos e meio ele foi 3 vezes ao consultório. Ele perdeu consulta. Então, eu acho que o principal motivo dele ter procurado novamente a gente foi pela avaliação cardiológica que solicitaram. Então, como ele ainda não tinha realizado a cintilo e o eco, solicitado desde a primeira consulta, foi insistido para a realização dos exames para melhor avaliação cardiológica pré-operatória. Bom, quando esse paciente foi fazer a cintilografia, uma isquemia grave. O paciente tinha 21% de isquemia ao estresse, com 10% de isquemia fixa, 11% de reversibilidade da isquemia. A gente pode ver aqui a isquemia septal, a isquemia apical, desculpa. Aqui da parede inferior, aqui é o estresse. A gente pode ver uma hipocaptação em relação ao repouso. Aqui na parede septal, entre outras isquemias também persistentes graves. Então, devido ao resultado cintilográfico, foi decidido então postergar a cirurgia da próstata e realizar uma possível revascularização miocárdica. Então, a gente decidiu pelo cateterismo do paciente. O paciente está com CD, o CD não se encontra lá no SAMI e o pessoal do ambulatório do laboratório de hemodinâmica não libera o outro CD. Então, eu só trouxe o laudo mesmo. E isquemias graves. Hã? Então, ele tinha uma artéria descendente anterior ocluída no terço proximal, porém com leito distal de bom calibre, e era visualizado por circulação intracoronária. Os ramos diagonais afilados, visualizados por circulação colateral, uma circunflexa boa. Os ramos marginais, todos eles com lesões obstrutivas graves. A primeira 70% no terço médio, o segundo ramo e o terceiro ramo marginal ocluído.
e o quarto ramo com obstrução de 80% no terço proximal. A coronária direita também com obstruções graves e um leito distal ruim para ser abordada. Porém, que a gente já esperava, o paciente nunca relatou dispneia, nunca relatou algum cansaço ou qualquer esforço. A vitrigolografia do paciente era boa, sem nenhuma hipocinesia visível, com 61% de fração de ejeção. Esse paciente não realizou nenhum eco, mas isso aqui, pelos sintomas que ele relatava, já era esperado. Quando relata aqui é marginal da coronária esquerda, professor. Então, esse paciente foi submetido à cirurgia de revascularização antes da prostatectomia, conforme foi citado. O paciente implantou um enxerto de mamária DA, safena M2, safena D2. Não foi possível abordar a coronária direita, porque o leito distal era desfavorável. Bom, a cirurgia foi sem nenhuma intercorrência, mas eu trouxe aqui alguns estudos para a gente discutir melhor. E essa foi a minha dúvida. Eu tinha citado esses estudos na aula de pré-operatório, então eu trouxe aqui para a gente discutir. O primeiro estudo que eu vou citar é o estudo CARP, é um estudo onde os pacientes eram portadores de coronariopatias isquêmicas graves, porém sempre estáveis. Eles eram conduzidos clinicamente até então, até que houve uma proposta de cirurgia nestes pacientes, cirurgia vascular, cirurgia de grande porte. Foram 510 pacientes com DAC, elegíveis para revascularização miocárdica, que iam ser submetidos a uma cirurgia maior, que era, no caso aqui, cirurgia de aneurisma de aorta abdominal ou femoral. Então, ele pegou metade desses pacientes que eram estáveis, como eles já eram elegíveis para revascularização, eles operaram antes da cirurgia, metade, e outra metade continuou com tratamento clínico. E o resultado qual foi? Para surpresa de muitos. Os pacientes que foram abordados do ponto de vista cardíaco antes da cirurgia vascular, houve quase que igual, mas um discreto aumento da mortalidade e do infarto em 30 dias. 23% nos pacientes que foram abordados contra 22% nos pacientes com tratamento clínico. E o infarto em 30 dias, 14% para os que foram abordados e 12% nos pacientes com tratamento clínico. Esse estudo ele excluiu pacientes graves. Que era o que eles consideravam pacientes graves? Pacientes que tinham outras comorbidades, tipo insuficiência renal, diabetes, entre outros. Então, houve essa crítica a esse estudo. Tá? Então, foi feito um estudo maior, desta vez com pacientes graves. A mesma coisa, pacientes que eram portadores de coronariopatia obstrutivas grave, candidatos à revascularização, porém vinham bem e estáveis com tratamento clínico. E tinha a proposta de fazer uma cirurgia vascular, uma cirurgia de grande porte. Também a mesma cirurgia, aneurisma de aorta abdominal e aneurisma femoral. E dessa vez os pacientes tinham 3 ou mais comorbidades. Insuficiência renal dialítica, muitos, diabetes insulino dependente, entre outras comorbidades. E todos tinham o teste de estresse miocárdico aqui, com isquemia comprovada bastante grave. Então ele pegou metade, fez tratamento clínico e abordou primeiro a cirurgia vascular, e metade abordou primeiro a coronária. E o que é que aconteceu? Os pacientes que foram abordados, essa linha aqui mais escura, são os pacientes abordados, cardiovascular, e aqui são os pacientes com tratamento clínico que foram para a cirurgia de aorta abdominal primeiro. Então, a mortalidade do infarto no primeiro mês foi maior para os pacientes que fez a revascularização miocárdica antes da cirurgia. Quando a gente teve um segmento de 1 ano, também continuava maior. Então gerou essa dúvida em mim. Esse paciente veio logo depois que eu tinha dado essa aula. Confesso que não tive coragem, fui pedir também a opinião de alguns professores que a gente foi a favor abordar, por falta da nossa experiência talvez, abordar primeiro a coronária. E o que é que a segunda diretriz brasileira de perioperatório fala nesses pacientes, para a gente estratificar esses pacientes?
primeira coisa que a gente tem que pensar nos pacientes, quando a gente vai fazer a avaliação pré-operatória, é excluir as condições agudas, obviamente. Então, o paciente entrou com infarto agudo, edema agudo de pulmão, qualquer coisa, esse paciente tem que postergar a cirurgia eletiva que ele vai fazer. Não era o nosso caso. Nosso caso aqui, a gente teria que estratificar conforme alguns algoritmos, que a diretriz ela recomenda um desses três, na verdade, fazer 2 dos 3. De acordo com o critério de Lee, o nosso paciente se elegia aqui na classe 2 de risco do algoritmo de Lee, com risco apenas de 0,9%. Por quê? Nosso paciente não era cirurgia de grande porte, era cirurgia de próstata. Ele tinha aqui, era o único critério que ele ganha ponto, doença arterial coronariana, onde aqui, nos sintomas de isquemia, teste positivo, isso aí ele tinha. Insuficiência cardíaca congestiva ele não tinha, doença cerebrovascular também não, diabetes insulina independente não, creatinina elevada também não tinha. Passa, por favor. Aqui, se a gente for para o outro algoritmo, o American College, também ele só vai se enquadrar aqui para não estender muito. O único que ele pode se enquadrar, se é que ele se enquadra, é infarto mais de 6 meses, já que ele tinha um estresse na cintilografia, uma imagem fixa, lá de isquemia, e tinha onda Q no eletro. Então, se ele ganhar ponto, ele só vai ganhar aqui. Pacientes que abaixo de 20 pontos, ele já vai ter que vir aqui porque eles já são de menores riscos cirúrgicos com a cirurgia eletiva. Então, nosso paciente, para não se estender, ele vai se enquadrar aqui em risco intermediário porque ele tinha história de angina e, se considerar, talvez história de infarto. Alterações isquêmicas da ST também pode considerar. Então, ele vai aqui para o risco intermediário. E, do ponto de vista, se a gente for ver o porte cirúrgico, a cirurgia de próstata se comporta aqui no risco intermediário de 1 a 5% de complicações cardiovasculares nesses pacientes. Bom, qual foi essa minha angústia? O paciente evoluiu bem, graças a Deus, a cirurgia foi sem nenhuma intercorrência, ele tinha um risco cirúrgico baixo. O paciente faz 2 meses que fez a cirurgia e vem assintomático no ambulatório. A minha dúvida é se a gente já pode liberar para a cirurgia de próstata, visto que ele tem um câncer lá. Ao meu ver, sim, porque também discuti se a gente acha que deve fazer um teste isquêmico antes. E o principal motivo de eu trazer essa aula que foi se a decisão da revascularização antes da cirurgia de próstata foi realmente acertada. Se alguém tinha coragem de liberar esse paciente para a cirurgia de próstata, visto que ele tem uma isquemia grave na cintilografia, mas tinha 2 anos e meio sempre estável, sem sentir nada. Coragem eu achei bacana agora. Na verdade, coragem é fácil, né? Quem opera é ele, né? Coragem eu tenho. Eu acho que aí há uma pequena correção de raciocínio que você, sem querer, você colocou a gente num sofisma. A cirurgia vascular é cirurgia de alto risco. Então, quando você está diante de um paciente coronariopata, uma doença coronariana sintomática e doença vascular, a decisão é bem mais complicada porque é uma situação de alto risco. Os 2 estudos que você mostrou, naturalmente eles podem estar sujeitos a diferenças, porque um tem uma casuística de 101, é uma casuística muito pequena para eventos, e o outro é um estudo que houve essas seleções que você colocou. Eu acho que não nos permite gerar uma norma de condutas nisso. Eu acho que vai ter que ser ponderado caso a caso mesmo. O grau de estabilidade clínica do paciente, qual a capacidade dele de suportar o tratamento, a anestesia e o tratamento cirúrgico, e a extensão do tratamento cirúrgico. Com relação ao paciente com câncer de próstata, a situação é totalmente contrária. É uma neoplasia, mas é uma neoplasia de evolução lenta, arrastada. Então, não vai fazer diferença 1, 2, 3 meses com relação ao tratamento dessa neoplasia. E a gente pode muito bem intervir, e aí, como você colocou bem agora, já numa situação de muito menor risco, fazer a cirurgia de próstata com muito mais segurança. É possível realizar uma cirurgia de próstata dessa sem causar hipotensão, sem causar isquemia miocárdica? É. Mas é necessário? Eu não sei se a questão é bem coragem. É necessário a gente antecipar a cirurgia de próstata sendo uma doença de evolução lenta? Agora, tem uma outra situação que eu colocaria para esquentar a sua discussão. Por exemplo, neoplasia de cólon e de pulmão. Nessa situação, eles complicam um pouquinho mais, porque com a SEC aumenta a chance de metástase, a diferença de próstata. E nessa condição, a gente faria da mesma forma? Eu não sei se você encontrou estudos que tenham
feito esse tipo de abordagem, não acredito nem que tenha sido eticamente possível fazer isso. Mas essa situação talvez que a gente não vai ter uma solução, que eu acho que é mais difícil de comentar.